Boa noite, professor Ercílio. Eu me chamo Laura Cabral Wegner Ferreira e nesta videoaula eu irei apresentar e explicar alguns temas e pensamentos filosóficos, sendo eles: introdução ao pensamento moderno, os conceitos epistemológicos, racionalismo, empirismo, criticismo, dogmatismo, ceticismo e relativismo, as ideias de Hegel, Cagliari e Karl Marx, a diferença entre número e fenômeno, mais a sensação, percepção, memória e imaginação, e também a ideia de Schopenhauer, o mundo como a vontade e representação. O pensamento moderno. O pensamento filosófico moderno se iniciou na Idade Moderna, e o conjunto de ideários desse pensamento teve o objetivo direto de se opor aos valores da Idade Média. Foi nessa época que o chamado Iluminismo nasceu, e este foi um momento de extrema valorização da razão. A religião e a monarquia foram completamente deixadas de lado. Os iluministas chamaram a Idade Média e o período teocêntrico de Idade das Trevas, pois este momento da história foi tomado pelo pensamento religioso e principalmente da Igreja Católica. Os conceitos epistemológicos. Bom, a epistemologia é basicamente a ciência da ciência, a teoria do conhecimento. Ela tem como objetivo entender as formas que os seres humanos adquirem o conhecimento e como é a formação do conhecimento nos seres humanos e também nos demais seres da Terra. O racionalismo. O racionalismo ele acredita na priorização da razão sobre os sentidos, ou seja, ele desconfia dos 5 sentidos básicos e acredita que todos os seres humanos já nascem com as ideias na cabeça, e cabe aos sentidos descobrir o que já existe. O empirismo diz que os seres humanos nascem sem nada na cabeça, e com a ajuda dos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, nós vamos aprendendo e colocando as ideias e aprendizados na cabeça. O criticismo. Ele acredita que nós nascemos com as categorias a priori, isso é, são gavetas que devem ser preenchidas com informações, que são coletadas pelos 5 sentidos. Então, a cabeça relaciona os aprendizados que ela teve durante a vida, e as informações durante a vida e com suas informações coletadas. E assim, a cabeça chega numa conclusão sobre o que foi observado. O dogmatismo. Ele acredita na existência de verdades absolutas, como, por exemplo, o céu azul. Isso é uma verdade que, segundo o dogmatismo, é uma verdade absoluta e que não deve nem pode ser questionada. Já o ceticismo acredita que os humanos podem, com muita dedicação, atingir as verdades absolutas. Por último, mas não menos importante, vem o relativismo. Esse conceito epistemológico diz que as verdades absolutas talvez existam, mas não é possível comprovar se é verdade ou se é mentira, pois pode não ser uma verdade absoluta para todas. Cada pessoa tem uma experiência de vida e cada uma pode ter uma verdade. Os filósofos Hegel, Cagliari e Karl Marx. Bom, o pensamento hegeliano está baseado no idealismo, e para Hegel é compreendido como algo absoluto, ou seja, o espiritual é a totalidade da existência e da razão essencial. A dialética de Hegel era compreendida como um autodesenvolvimento, e está baseado nas afirmações, mais o entendimento universal das coisas. O processo dialético de Hegel tem 3 fases: a tese, que é representada pelo triângulo, a antítese, que é representada pelo triângulo de cabeça para baixo, e a síntese, que seria o resultado da antítese mais a tese. Para Hegel, a consciência era dividida em 3 fases, e elas são representadas de forma de uma escada, e cada degrau representa um nível de consciência, sendo o primeiro degrau o estado de consciência mais mundano e sensível, e o último degrau, que é o terceiro, o estado mais espiritual, o absoluto. Já o pensamento Cagliari era baseado em filosofias existencialistas, pois ele era um filósofo existencialista que possui várias obras para entender melhor a filosofia dele. O pensamento marxista tem 2 conceitos que defendiam esse pensamento filosófico: o mais-valia e a alienação. O mais-valia está relacionado com o valor da hora da vida de um trabalhador, contando não só com o valor do produto final, mas também como o tempo de confecção do produto. A alienação de Marx era como um senso de justiça. Por exemplo, não faz sentido um trabalhador que produz um carro não ganhar o suficiente para ter um igual ao que ele produz. Não faz sentido você investir horas do seu trabalho em algo que não vai poder usufruir. Número e fenômeno. Bom, a
fenomenologia é um conceito filosófico que está relacionado ao estudo do pensamento. Os filósofos que trabalham esse conceito principalmente acreditam na teoria do conhecimento. A fenomenologia cria uma relação entre o sujeito que conhece o objeto que é conhecido. A diferença de númeno e fenômeno é: o númeno significa o que a coisa é de fato, e o fenômeno, o que a coisa aparenta ser. Já a sensação está relacionada com os 5 sentidos humanos: visão, olfato, audição, tato e paladar. A percepção é sobre a percepção da interpretação das informações que a sensação coletou por meio dos 5 sentidos. Já a memória, por sua vez, ela resgata as percepções anteriores sobre as sensações dos 5 sentidos. E a imaginação, ela trabalha a criação de novas percepções, com base nas memórias sobre as percepções anteriores. Enfim, um exemplo prático desse conceito é o déjà vu, que já foi comprovado que ocorre principalmente pelo estado de cansaço mental extremo. Esse tipo de lembrança ocorre por conta da mudança da ordem dos fatores, passando a sensação, percepção e memória. A ordem dos pensamentos de uma pessoa que está mentalmente estabilizada, no caso, sensação, percepção e memória, ela passa a ser o contrário, sensação, memória e depois a percepção. E isto acaba causando uma estranheza e acaba dando a sensação do déjà vu. Schopenhauer, o mundo como a vontade e representação. Para Arthur Schopenhauer, o mundo poderia ser aquilo que o sujeito percebe, ou seja, o meu mundo é diferente do seu, e o seu mundo é diferente do outro, pois vai da perspectiva da pessoa, vivências e experiências de cada indivíduo. De acordo com Schopenhauer, a vontade é o que move o mundo, é o princípio fundamental da natureza, que o dê tempo e de tudo o que existe. A representação está relacionada com a forma que o sujeito percebe o mundo. Para Schopenhauer, é a representação que faz com que um sujeito seja diferente do outro, e cada um ter a sua própria opinião ou ideia sobre algo. Um fator que tem a capacidade de mudar o que estava previsto pela vontade é o fator sofrimento, e nada mais que uma emoção muito forte, seja ela de felicidade ou tristeza. Para Schopenhauer, é o sofrimento que cria uma reação cadeia e tem a capacidade de mudar o que estava manipulado pela força maior. Então é isso, professor.